pessoas, Mercúrio na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Bom, pessoas, hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma análise de filme, ou melhor dizendo, análise do filme do ano, Anora. Pois é, gente, recentemente teve o Oscar, a gente já tem até um vídeo analisando a premiação completa, e a Anora levou como melhor filme do ano, né? E também, além disso, ela levou como melhor atriz. Como uma forma meio que de homenagem e também perguntando pro mundo, né, se esse filme valeu a pena, eu vou trazer uma análise completa do filme aqui durante esse vídeo. Lembrando, antes de tudo, que eu gostaria de deixar bem claro, eu vou ser crítico. Eu vou dar uma olhada por cima e depois eu vou soltar os meus julgamentos sobre o filme, ok? Eu vou tentar deixar o clubismo de lado e vou tentar focar realmente na história do filme e falar se realmente valeu. Gente, Anora é realmente um filme sobre uma garota de programa, ou melhor dizendo, Anora é o nome da personagem principal. Na verdade, é Anora o nome dela, né, mas ela usa Annie como seu nome da noite. Ela é uma garota de programa, né, uma stripper ali, praticamente, né, e ela trabalha assim atendendo várias pessoas, até que um dia chega esse querido cara aí que tá do lado dela, né, o Abe, né, e ele é um cara meio russo, que veio ali, né, ele é meio que bancado pelos pais e ele só tá querendo curtir a vida nos Estados Unidos, até que um dia ele conhece a Nora, os dois se envolvem e aí que as coisas começam a ficar sérias, pois afinal a Nora é muito jovem e ele também é muito jovem, e quando ele prova lá, né, aquilo como a gente bem sabe, ele se apaixona e fica louco atrás disso. Ele não quer nem testar outras garotas. Ele realmente se apaixonou pela Nora. E aí ele faz uma proposta para ela de os dois ficarem juntos por uma semana. Eles meio que fingirem um namoro, meio que uma exclusividade, sabe? Ela só ficar com ele, só transar com ele. E ela aceita. Só que durante essa uma semana o que acontece? Pois é, ele acaba se apaixonando ainda mais. E além disso, para ele tentar se livrar lá da família dele, né, dos russos, afinal ele é russo, né, ele do nada pede ela em casamento. A Nora, que é uma garota de programa e que vê isso como uma oportunidade, né, de crescer na vida, ela logo aceita esse pedido de casamento, né, afinal o que ela tem que fazer? Apenas para ganhar a vida, então ela vai, afinal ela já dá de graça, né, agora dá sendo casada com um cara tipo multimilionário. O que acontece? Eles viajam para Vegas, eles estão vivendo vidas de muitas loucuras, afinal o cara, ele é tão jovem, ele não trabalha, o dinheiro dele vem todo da família dele que tá lá na Rússia, então quer dizer, ele vive em todas as estribeiras, vive em todas as boates e agora ele tem uma mulher linda do lado dele, ele literalmente compra milhares de coisas para elas e assim que acontece, até que esse boato do casamento dele, né, chega até a família dele na Rússia, que logo já entra em desespero. Como assim? O meu filho casou com uma garota de programa. E aí que o filme deixa de passar aquela vibe de um filme adolescente, meio até que Euphoria, afinal a gente estava falando muito sobre drogas e noites, e passa para um filme de suspense e meio que perseguição. Isso é muito engraçado, gente, porque o filme tem meio que uma quebra. Eu achei isso muito maneiro, papo reto, porque no início é um filme onde a gente tem uma garota de programa trabalhando, vivendo, e aquilo são cenas muito incríveis. Depois a gente tem um casal, né, um casal de adolescente brigando muito, transando muito, vivendo muito em altas drogas, e agora do nada o filme se toma uma linha meio que de investigação e de perseguição. Afinal, quando a família dele descobre que ele casou com uma garota de programa, eles mandam 3 seguranças, 3 compostos assim, né, gigantes lá, pessoas importantes deles, para irem atrás dele para anular esse casamento. Leva o nome de Touros, no caso, né, e que é composto assim, né, o grande máximo lá, né, ele é o mais forte entre os 3 ali, que é meio que o mandante, vamos seguir assim, né, e ele já chega na casa de ambos, cara, e aí que as coisas começam a ficar meio complicadas, porque o Eve, né, esse garoto, porque ele é um garoto, ele casou com a Nora, mas ele é um garoto, quando ele vê que o pai e a mãe dele descobriram isso, e que o casamento dele vai ser anulado, e que ele vai ter que voltar pra Rússia, ele simplesmente entra em loucura e ele foge de casa, e infelizmente deixa a Nora junto com 3 homens lá, entendeu? E aí a Nora, ela simplesmente surta, ela briga, ela não quer de jeito nenhum que o casamento dela seja anulado, afinal a mulher já tinha praticamente ganhado na loto, né, casando com esse meio que patricinho aí, né, e é muito maneiro, gente, porque ali sim a gente vê muito bem a atuação da Mickey, sabe, porque ela literalmente grita muito, ela bate nos 3, ela dá o sangue, e aí depois disso o filme, depois dessas cenas tantos de porradas, dela lutando contra os 3, dela dando a vida, e até de quase que uma cena bem estranha, que eu posso dizer que quase que mostrou
entendeu? Já tem uma nova pegada no filme, que é o quê? A busca desse garoto, né? Desse Eve, porque ele saiu na cidade, se eu não me engano é Nova York, eles viviam em Nova York, Miami, ele saiu ali e os três, tanto os três seguranças, né, que são os touros, e a Nora vão atrás desse cara, sabe? E é muito maneiro, gente, porque são os quatro dentro de um carro e a base do filme é praticamente isso. Eles atrás desse drogado maluco que está andando por todos os lugares na rua. Através dessas pesquisas, né, deles correndo atrás desse garoto aí, né, do Abe, aí a gente tem um novo desenvolvimento da Nora com um desses seguranças, que o nome dele é até Igor, né? E, gente, ali a gente começa a viver meio que uma tensão sexual entre os dois, tá? Porque é os dois dentro do carro, os dois muito colados, dá pra ver que o Igor, ele sente uma certa compaixão pela Nora, enquanto a Nora odeia totalmente eles, mas mesmo assim, ela vê que o Igor é bonito, porque o Igor é bonito, né, gente? Então vamos dizer, a Nora é bonita e o Igor é bonito, a Nora tem toda a sexualidade, o Igor tem toda aquela virilidade, né? Então é muito maneiro porque a gente vê que são meio que dois opostos que estão se atraindo devagarinho. E ao mesmo tempo a gente tá nessa busca do Eve, que ele tá sumido. O filme passa, a gente encontra esse garoto, a família dele sai da Rússia, literalmente. Ele sai da Rússia, vem para os Estados Unidos e depois de muita treta, de muita luta, acontece sim o anulamento do casamento deles. E o filme praticamente se finaliza nessa parte, né, gente? Porque a estrutura da história é contada nisso. O marido dela, né, esse Eve, ele literalmente é um garoto, mas um garoto em todas as partes possíveis. Um garoto por ser muito novo, um garoto que não valorizou a mulher, deixou a mulher dele pra trás, e um garoto que literalmente aceitou o divórcio numa boa e que literalmente nem pensou o que a Nora ia viver depois. E aí que ela sente esse certo abandono, né? Porque, tadinha, ela viu uma chance de crescer na vida e agora até sem emprego ela tá. E aí que é doideira, porque literalmente o garoto volta pra Rússia, ela fica aqui nos Estados Unidos desamparadas, ou melhor, desamparada não. Ela tem uma noite pra dormir na mansão que ela vivia junto com o Eve, né? E nessa noite ainda o Igor, né, que é esse segurança que é daqui dos Estados Unidos, ele vai ficar com ela pra tomar conta dela e pra ela ir embora. E aí, gente, nesse momento que eu já digo pra vocês, o filme tem 2 horas e 10. Eles têm praticamente 15 minutos desse desenrolar dela e do Igor ali meio que assistindo televisão e fica os dois na mesma sala, sabe? Pra quem entende de clima, né, de composto assim meio que romance, a gente vê que a tensão sexual ali tá gritando, tá tudo pedindo pra um pegar o outro, só que não acontece, vai dando aquele aprisionamento, o coração vai falhando. Gente, eu só fico pensando, um dos dois tem que tomar atitude. A atitude só vem no dia seguinte, quando o Igor tá deixando ela lá na porta do stripper, e ali ele mostra pra ela que o Eve, antes de, quando eles estavam nos melhores momentos, né, ele comprou um anel de 5 quilates de diamante pra ela, se eu não me engano, né, e aí o Igor mostra pra ela que ele roubou esse anel dos touros, né. E ali ela vê que, querendo ou não, gente, 5 quilates de diamante, se você vender, praticamente você se torna milionário de novo, né? E ali ela vê uma chance de novo se tornar milionária. E o Igor, muito compadecente com a situação dela, entrega pra ela. E aí já falta 3 minutos pro filme acabar, tá? Ele entrega pra ela, ela vê aquilo como uma atitude maravilhosa. Afinal, é maravilhoso, né, gente? Ganhar um diamante que você vai poder vender é maravilhoso. E bom, não tem como eu mediar as palavras. Desculpa, crianças, tirem as crianças da sala. Os dois literalmente meio que transam ali dentro do carro. Só que assim que eles começam a transar, o Igor, ele enforca meio que ela, né, na hora da transa, que tava começando a transar ainda, só que o cara enforca ela, tipo, meio que nada a ver, né? E aí ela começa a bater nele dentro do carro, pois é. Ela praticamente em cima do garoto, batendo nele. E aí ele dá um abraço nela enquanto ela tá batendo nele. Ele segura ela e ela chora e assim se finaliza o filme. Tem um ponto alto, João? Tem sim, tem um ponto alto. Por quê? Porque o filme são 4 filmes em um só, vamos seguir assim, né? No início a gente tem a Nora vivendo a vida dela de stripper, então quer dizer, o início do filme, gente, me pegou muito, porque é muito maneiro ver essas garotas de programa trabalhando, sabe? O mundo da noite, eu acho isso muito maneiro. Depois disso, a gente tem uma vida de 2 adolescentes que não param de gritar, sério. Isso chega a dar nos nervos, porque é uma gritaria pro lado, uma gritaria pro outro. Depois disso, a gente tem um filme de perseguição atrás do Eve, né? E depois disso ainda a gente tem meio que um filme de romance entre ela e o Igor e aquela tensão sexual. Quer dizer, o filme são 4 partes em uma só, mas essas 4 partes não valem um Oscar de melhor filme do ano.
Mas agora falando sobre um filme como um todo, pra mim o filme é uma estética básica, é um filme que parece que eu já vi ele em outros lugares, sim, apesar de ser 4 filmes em um só, parece sim que eu já vi em outros lugares, e realmente ele ali naquela sequência de filmes indicados pro Oscar é um dos mais fracos, por isso ele fica literalmente com... Se pra Emília Pérez eu acho que eu dei 3, esse daqui eu vou dar 5, porque não acaba com nenhuma minoria. Isso eu ia tentar manter a minha análise mais imparcial possível e eu acredito que eu até consegui manter ela. E se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Lembrando que aqui no canal a gente fala bastante sobre filmes e músicas, a gente tem várias análises poéticas de filmes aqui, não perca. E fora que a gente também tem um resumão de vários filmes e vai ter um resumão da Substância, tá? Eu vou trazer o resumão completo desse filme pra vocês. Me segue lá no Instagram, @john.mercurio também. E é isso, muito obrigado por me assistir, escutar até aqui. Valeu, falou e fui!